Olá, galera do STM, mais uma vez juntos, estudando a Lei 8457 de 92. Hoje nós partiremos para os artigos número 91 ao artigo número 93. Estamos falando agora da composição, da organização da justiça militar em tempos de guerra. Bom, nós vimos que os órgãos que compõem a justiça militar em tempos de guerra são os Conselhos Superiores de Justiça, os Conselhos de Justiça e os juízes auditores. O artigo 91 até o artigo de número 93, eles abordarão acerca da composição tanto do Conselho Superior de Justiça quanto do Conselho de Justiça Militar, ok? Bom, o artigo 91 caput, ele traz para nós o que já seria óbvio, que o Conselho Superior de Justiça é um órgão de segunda instância. Então, a primeira informação importante que nós temos é esse Conselho Superior de Justiça como órgão de segunda instância. Esse Conselho Superior, ele será composto de 2 oficiais generais, seja de carreira ou reservado convocado, e um juiz auditor nomeados pelo presidente da República. Então, anote aí, Conselho Superior de Justiça, composto por 2 oficiais generais e um juiz auditor, ok? Quem preside o Conselho Superior de Justiça, a previsão desta presidência do Conselho Superior está no parágrafo único do artigo 91. O que prevê esse parágrafo único? A presidência do Conselho Superior de Justiça Militar é exercida pelo juiz de posto mais elevado ou pelo mais antigo em caso de igualdade. Então, a regra geral é que quem preside o Conselho Superior de Justiça Militar é o juiz de posto mais elevado. Agora, se houve uma igualdade de posto, se eu tenho 2 juízes que estão na igualdade de posto, o mais antigo presidirá o Conselho Superior de Justiça Militar. Então, lembre-se, o Conselho Superior é um órgão de segunda instância. Não se esqueça dessa informação, que é fundamental. Bom, nós temos no artigo 92 a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública atuando perante o Conselho Superior de Justiça. Então, funcionará perante o Conselho Superior de Justiça, conforme prevê o artigo 92, tanto um procurador quanto um defensor público, ambos nomeados pelo presidente da República, dentre membros do Ministério Público da União, junto à Justiça Militar, que, na verdade, quando a gente fala de Ministério Público da União, eu tenho as ramificações. E uma das ramificações é o Ministério Público Militar. Então, nós temos ali um membro do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União, respectivamente, funcionando junto ao Conselho Superior de Justiça. Bem, olha o que prevê o parágrafo único 92. O presidente do Conselho Superior de Justiça, que nós já definimos, que será, conforme prevê o parágrafo único do artigo 91, um juiz de posto mais elevado. Então, o presidente do Conselho Superior de Justiça requisitará ao ministro militar competente o pessoal necessário ao serviço de secretaria, designando o secretário, que será, de preferência, bacharel em direito. Não vejo a importância nesse parágrafo único do artigo 92. Aqui está falando que o presidente é atribuição do presidente, portanto, competência do presidente, melhor dizendo, requisitando ao ministro militar competente o pessoal necessário à secretaria, certo? Bem, falamos então da composição do Conselho Superior de Justiça Militar, órgão de segunda instância, 2 oficiais generais e um juiz auditor, não foi? Agora vamos falar sobre os conselhos de justiça. Veja, o Conselho de Justiça será composto de um juiz auditor ou juiz auditor substituto e de 2 oficiais de posto superior ou igual ao do acusado, observado na última hipótese o princípio da antiguidade de posto. Então, agora nós estamos com a composição do Conselho de Justiça. Então, nós temos um juiz auditor ou um juiz auditor substituto e nós temos 2 oficiais. Cuidado, que eu não estou falando de oficial general, eu estou falando de oficiais que
ou serão de posto superior ou igual ao do acusado. Aí, olha o finalzinho do 93. Observando na última hipótese, que é deste 93, o princípio da antiguidade do posto, ou seja, o mais antigo. Olha o parágrafo 1º. O conselho de que trata este artigo, que é o Conselho de Justiça, será constituído para cada processo e dissolvido após o término do julgamento, cabendo a presidência ao juiz de posto mais elevado ou o mais antigo em caso de igualdade. Então, para cada processo, para cada julgamento, o Conselho de Justiça ele é formado. Então, não é um conselho permanente, ele é temporário, porque ele vai existir durante o processo e será dissolvido após o término daquele julgamento. Parágrafo 2º. Os oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão julgados, quando possível, por juízes militares da respectiva força. Então, o parágrafo 2º do 93 é bem claro, quando possível. Então, se eu tenho um juiz militar do Exército, quem vai julgar são oficiais, juízes militares da respectiva força. Então, olha, os oficiais da Marinha, Exército e da Aeronáutica serão julgados, quando possível, por juízes militares da respectiva força. Então, não é obrigatório. Então, se não houver possibilidade, abre-se exceção neste caso. Mas esta é a regra. Em regra, serão julgados por cada força, seja Marinha, Exército ou Aeronáutica. Tudo bem? Então, fechamos os artigos 91 ao 93. Não se esqueça que, nesta reta final, o interessante é resolver questões. Então, tanto da Lei 8457, do Código de Ética e do Regimento Interno, está disponível no meu site esse curso de 100 questões por apenas R$ 60, questões comentadas inéditas dessas três legislações. Ok? Passa no site eleitoralcombruno.com.br e adquira o curso. Bons estudos para vocês. Amanhã nos encontraremos para fechar esse capítulo sobre a organização da Justiça Militar em tempos de guerra, partindo então para a reta final da 8457. Um grande abraço para vocês e bons estudos.